Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula onde aprenderemos a medir riscos. Só relembrando, na aula passada nós fizemos a nossa análise de risco, onde extraímos fonte de ameaça e vulnerabilidade para um processo, um projeto, né, que você tivesse uma instalação de uma empresa, alguma coisa assim, de um pequeno negócio. E a partir de agora a gente vai trabalhar como é que nós medimos esse risco, como é que nós sabemos se esse risco é perigoso ou pouco perigoso, ou ele é aceitável para esse nosso projeto. Nós vamos usar duas medidas básicas para conseguir medir cada um desses riscos, né? Então, a primeira delas é o impacto. Ele vai dizer respeito ao custo que nós temos, geralmente em tempo ou em dinheiro, caso esse risco seja efetivado. Então, o risco ocorreu e nós precisamos saber quanto, mais ou menos, que custaria em dinheiro esse risco. E aí, nós fazemos o nosso cálculo, né? Podemos usar tanto horas trabalhadas quanto valor monetário. Quando a gente usa horas trabalhadas, nós usamos a hora do projeto como um todo. Então, você imagina que a gente tem um projeto de 10 meses. Nesses 10 meses, a gente vai ter 10 trabalhadores, então são 10 meses multiplicado por 10 trabalhadores, multiplicado pelo total de 200 horas de trabalho. Então, são 200 vezes 10, vai dar 2.000, vezes 10 trabalhadores vai dar 20.000 horas. Então, a gente faz o cálculo em cima dessas 20.000 horas. Certo? Então, essa é a nossa forma de cálculo. A gente conta como projeto como um todo. E no valor monetário também seria a mesma coisa, contaria como um todo. Quanto ganha por hora cada um desses servidores, né, desses funcionários nossos, né, e nós faríamos o cálculo final. E aí, em cima desse cálculo final, né, a gente vai calcular esses valores de porcentagem que nós teríamos. Então, menos de 1% seria considerado irrisório. De 1% até 10% a gente vai considerar como nível baixo, tá? Então, se está no nível baixo ainda não é uma coisa tão que afeta tanto o sistema. Agora, no nível médio, acima de 10% e abaixo de 50%, nós consideramos que o nível médio ele realmente afeta o sistema e nós vamos ter a tomar providências com relação ao problema. E acima de 50% nós consideramos que é o nível alto, está no nível crítico e a gente tem que tomar decisões e tem que tomar ações que realmente resolvam a nossa vida ou combatam o problema que a gente está enfrentando. Então, nesse ponto, a gente só vai dizer, vamos pegar em cada risco daquela tabelinha que vocês fizeram, né, como exercício, e vamos dizer em que nível de impacto que cada risco, caso ocorra, ele vai afetar o projeto de vocês. A segunda medida é a probabilidade. Então, quando a gente está fazendo impacto, a gente está falando assim, faltar energia elétrica. Faltar energia elétrica, o impacto dela vai 10 pessoas trabalhando, faltou o dia inteiro, são 100 horas, né? Mais ou menos 100 horas, né? Ou seja, 10 pessoas por 10 horas de trabalho, seriam 100 horas. E nessas 100 horas, 80, são 8 horas de trabalho, por 10 pessoas seriam 80 horas, então ele vai ficar menos de 1%, então se a gente fosse olhar o impacto não seria alto, seria irrisório. Mas, caso ocorra toda semana, aí é diferente. Então a gente vai ter que ter essa segunda medida para dizer com relação ao tempo, quantas vezes vai ocorrer. Então aí pronto, aí o impacto pode ser irrisório, mas agora a gente vai ter uma segunda medida que é a probabilidade de ocorrer. Então caso ocorra apenas uma vez, a gente tem a noção que vai ocorrer apenas uma vez, né, ele é considerado irrisório. Quando ocorre mensalmente, a gente tem a ideia de que, olha, mensalmente vai ocorrer esse problema, por exemplo, a gente ficar sem energia por falta de pagamento. Isso vai ocorrer mensalmente ou bimestralmente se a gente atrasar a conta, né? Então, nós temos que tomar uma atitude pensando que o nível dele é baixo. Pode ocorrer semanalmente, então o nível dele é médio. E se isso ocorre diariamente, aí o nível é alto. Então, imaginem o transporte, né? A gente tem o transporte público, que os nossos colaboradores estudam no transporte público, e diariamente pode ocorrer de chegarem atrasados. Então a gente tem que tomar esse risco como alto, né? A probabilidade dele como alta de ocorrer um atraso de todos os nossos funcionários. Isso tem que ser levado em consideração. Então, quando nós nós montamos a nossa tabelinha, colocamos ali todos os impactos, né? Colocamos no nível de impacto, né? Aqueles 4 níveis e mais a probabilidade dos 4 níveis, a nossa ideia é que nós vamos, de alguma forma, combater o problema. A gente vai chegar num ponto onde a gente vai ter que combater esse problema.
E aí, para combater esse problema, nós temos 4 formas de lidar com ele. A primeira delas é não lidando, ou seja, ignorar o risco. A gente simplesmente assume esse risco que está no nível mais baixo, né? E dizemos, olha, simplesmente pode ocorrer, a gente não vai ligar, então chegou todo mundo atrasado, tudo bem, chegou todo mundo atrasado, a gente não toma providência nenhuma, não fez absolutamente nada. Tá? Isso tem um problema que se nós errarmos, né? A gente errar e de repente esse risco que a gente assumiu, ele resulte em outros riscos e ele aumente outras coisas, a gente vai ter que, alguém tem que assumir a responsabilidade por ter falado, olha, ignora esse risco, tá? Então, sempre tome muito cuidado. Quando vai se ignorar um risco, a gente tem que ter alguém que disse, esqueça esse risco, não ignore esse risco, tá? Alguém tem que assumir a responsabilidade pelo que falou. Há um caso clássico no Brasil que foi em Brumadinho, onde existiu o risco, né, da represa estourar e simplesmente a empresa Vale ela ignorou o risco. Então, isso foi um caos. Ela assumiu que até 100 pessoas poderiam morrer, então eles preferiram assumir o risco sem tomar providências nenhuma e foi uma tragédia. Se fosse em outro país, um país totalmente responsável, eles estariam em péssimos lençóis, seriam todos presos imediatamente. Outra forma de lidar é transferindo o risco. A gente passa esse risco para outra fonte de ameaça. Temos o caso onde, por exemplo, o nosso risco falava em ficar sem o ambiente de trabalho. Nosso ambiente de trabalho, né, a gente está num ambiente que, por falta de energia, ou até por problemas da pandemia, né, a gente não pode fisicamente ao trabalho, então a gente passa esse trabalho para remoto. Nós transferimos o risco. Tudo que pode ocorrer de errado dentro da empresa, né, dentro de um local físico, ele vai ser transportado para a casa das pessoas. Então a gente fez uma transferência de riscos e não eliminou o risco, ele não deixou de existir. E isso é um problema na hora da gente, quando estamos lidando com o risco, a gente tem que pensar assim, mas eu não estou transferindo o risco, ele não vai existir em outro lugar? Tá? Essa solução aqui, ela não faz uma transferência? Se ela faz uma transferência, a gente tem que deixar anotado isso, tem que marcar, olha, a gente transferiu para outro risco e temos que lidar com ele. Tá? É muito comum as pessoas acharem que ela transferindo o problema para outro, ela está resolvendo. Isso não resolve. Uma outra forma de lidar é reduzindo o risco, né? Agir que as consequências sejam menores. E redução de risco ela é interessante pelo seguinte, nós nem sempre, uma única medida, ela consegue evitar o risco, que seria o ideal, né? A gente agir para não ter consequência seria evitar o risco. O que a gente faz? Várias medidas, elas vão se juntando e elas acabam evitando o problema. Vamos falar novamente na pandemia. Quando nós usamos o máscara, a gente não reduz a possibilidade de ser, a gente só reduz a possibilidade de ser contaminado. A gente não elimina. Pode ser contaminado usando máscara, sem sombra de dúvida. Tem uma porcentagem pequena, mas tem uma porcentagem de você ser contaminado. Mas junto com outras medidas de distanciamento, reduzindo o número de saídas, né? Outras medidas que a gente foi tomando vai tomando com o passar do tempo, elas ajudam a evitar. Então, uma medida só não funciona, mas várias medidas, vários controles acabam ajudando a evitar o problema. Então, às vezes aquela medida pequenininha, ela não está reduzindo, então a gente não pode colocar apenas uma, a gente vai colocando várias medidas que vão acabar realmente resultando em algo melhor, né? Elas trabalhando em conjunto, elas acabam tendo um resultado muito melhor. E há diversas formas de se medir risco, então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de como é que alguns casos agem, né? Algumas iniciativas usam os riscos. Então aqui se mudou os critérios, em vez de impacto e probabilidade, trabalha com o nível de exposição e o FPS para calcular o fator de proteção dentro de uma área, né? Então, esses números aqui que estão aqui, eles acabam indicando o cruzamento dessas duas variáveis e fica algo bem interessante para poder marcar. Mas sempre a gente usa as cores, né? O vermelho, o verde para indicar que está num nível muito bom, o amarelo, olha, tome cuidado, o laranja para se agora a tensão tem que ser muito alta. Aqui é um caso onde
as medidas têm que ser mais drásticas e, finalmente, um caso onde a medida drástica é extremo, né? No caso, a gente tem que marcar essas posições. Então, a gente pode usar outras, inclusive outras cores, mas as clássicas, as 4 cores clássicas são essas e sempre elas indicam que está subindo o perigo por conta daqueles riscos. Aqui também é outro cruzamento com 2 variáveis, tá? Sobre a poluição, mas tem 2 coisas que são bem bacanas nesse gráfico, né? O primeiro deles, uma descrição do nível. Então eu estou explicando aqui a qualidade do ar considerada satisfatória, a poluição não representa pouco ou nenhum risco. Então eu explico, né, numa descrição, e eu também uso palavras para representar as cores, não apenas as cores, mas palavras. Bom, regular, mal para grupos sensíveis, mal, muito mal e perigoso. Então eu uso essas palavras e elas ajudam a que as pessoas compreendam, o meu gráfico compreendam o nível do que está acontecendo e o que pode ter de consequência para elas. Existe também um exemplo de tabelas que usam nomes, né? Então essa tabelinha aqui ela faz para ficar mais claro para a população, né? Ela tem aqui os níveis, né? Baixo, do muito baixa ao muito alta, e depois ele vai colocando nomes também para cada um desses riscos aqui, para facilitar o entendimento de quem tá lendo esses riscos aqui, tá? Então são exemplos de como é que se trabalha com tabelas de risco de formas diferentes do que a gente vai trabalhar. Para nosso trabalho inicial, a gente vai usar essa tabelinha que ela é bem simples, porque eu preciso que vocês gostem da análise de risco, né? E gostem do mais simples, para depois vocês deixarem as coisas mais sofisticadas até para o próprio gosto de vocês e com as próprias ideias de vocês. Tá? Então a gente vai trabalhar com o impacto e a probabilidade, ou frequência, né? Frequência e o grau de impacto, e vamos trabalhar fazendo um cruzamento. Então, imaginem que quando é o nível irrisório, a gente geralmente vai considerar que é um nível baixo aqui, tá? E não vai ser tratado. Mas nós sempre vamos começar da seguinte forma. Quando, por exemplo, o impacto é baixo, vamos pegar um exemplo da nossa tabelinha, onde a gente considera que a falta de energia elétrica por pagamento de conta, né? O impacto dela é baixo caso essa conta não seja paga, mas conforme a probabilidade aumentou, né, a probabilidade dela, por exemplo, né, ela foi para médio, né, então a gente tem que fazer um cruzamento, a gente tem que pegar o impacto baixo que está aqui, né, o impacto é baixo, mas a gente descobriu que é média a frequência que isso pode ocorrer, então a gente tem que trazer para cá, tá? Então, impacto baixo está aqui e a frequência dela é médio. Então a gente vem aqui, faz o cruzamento e descobre que o risco é baixo. A gente tem que fazer esse cruzamento dos dois, né? Impacto e a frequência, né? Primeiro a gente faz análise do impacto, depois a gente faz análise da frequência, colocando níveis alto, médio, baixo ou irrisório, e depois a gente faz o cruzamento, e aí nesse cruzamento nós temos o chamado grau de risco. Então aqui nós voltamos para a nossa tabelinha, que serve como exemplo, primeiro exemplo nosso análise de riscos, onde a gente colocou aqui as fontes de ameaça, as ameaças, as vulnerabilidades e a descrição do risco. E aqui a gente vai usar alguns daqueles dados para trabalhar com o impacto. Então a gente volta lá para o slide, vê o grau de impacto, né, que tem para cada um e vai determinando se ele é baixo, médio ou alto. Notem que eu retirei o irrisório. Todo irrisório que ficasse abaixo de 1% eu coloquei como baixo. Por quê? Porque na vida real a gente é levado por esses números pequenos a tomar a decisão de simplesmente assumir os riscos. Então a gente vai eliminar essa ideia de assumir riscos. Então tudo que for irrisório, que vocês consideram irrisório, automaticamente passa para o nível baixo, tá? Para vocês levarem em consideração todos os problemas que vocês apontaram, os 30 riscos. Certo? Então, desconsiderem a possibilidade de que algum desses caras aqui vai ser irrisório. Então, ele vai ser nível baixo, médio ou alto. Então, vocês calculam o impacto para cada um deles. Se deu irrisório, vocês vão marcar como baixo. A mesma coisa para a probabilidade. Vão
calcular o que vocês considerem, levem em consideração os números, né? Se estou falando aqui de dengue, aqui, esse surto de dengue, o nosso projeto vai durar os meses da dengue. Olha, então vamos levar com um nível alto. Não, ele vai ser a época que a dengue não afeta tanto, então é um nível médio. Então vocês escolham conforme critérios, e isso é interessante vocês discutirem, como trabalho em duplas, né? Vocês discutam e levem em consideração as ideias, né? E se quiserem trocar ideias em grupos também, eu acho excelente. Se vocês quiserem jogar isso dentro de um grupo, dentro de um fórum, olha, será que isso aqui é nível alto, baixo? A gente está teimando se é nível alto, médio. Recebam essas informações e filtrem e tentem colocar isso com experiência para vocês mesmos, porque é isso que enriquece a análise de risco. A análise de risco é uma coisa, ela depende de pessoas que realmente pensam no problema, e é um trabalho terrivelmente humano. Uma falha vai gerar diversas consequências, e é um trabalho que depende, num computador não consegue tomar essas decisões, né? Mesmo que a gente trabalha com números ou com sensações humanas, vocês não vão ter uma oportunidade de um computador decidir isso por vocês. Essa decisão de vocês. E aí depois vocês pegam um grau de risco, colocam um grau de risco, cada um dos graus, conforme aquela tabelinha, a gente vai colocando, né? Então eu fui lá na tabelinha, esses caras aqui é exclusivamente em cima da tabelinha, uma consequência desses outros dois. Se vocês querem aumentar isso aqui, achou que isso aqui, não, mas isso aqui deveria ser mais alto, vocês têm que lidar com impacto e probabilidade, reanalisar ou colocar mais dados, mais informações a respeito de cada um deles. Tá? Então esse é o próximo trabalho de vocês, de calcular esse impacto e probabilidade aqui. Depois que a gente fez as nossas escolhas de graus de impacto e grau de probabilidade, e resultou num grau, uma medida de risco, né? Um grau de risco, o nosso próximo passo agora é selecionar quais riscos que nós queremos trabalhar para dentro do projeto. Então, a gente considerou que os de nível médio e alto a gente precisa trabalhar com eles, a gente vai levar em consideração, e outro seria trabalhar com um número fixo. Então, dos 30 riscos, a gente vai pegar os primeiros 20 riscos e vai trabalhar apenas com eles. Então, não interessa se todos eles são nível baixo, ou médio, ou alto, a gente escolheu aquele número. Então, é uma escolha que vocês fazem, tá? Tanto faz a escolha que vocês fizerem, obviamente que tem consequências, né? Cada escolha que a gente faz tem consequências. Se vocês menosprezarem o risco amarelo ele ocorrer, infelizmente foi uma escolha que vocês fizeram errada. Ou trabalhar com todos eles, podemos pegar todos eles e trabalhar com todos eles. Então isso é só feito uma seleção para a gente ter o próximo passo, tá? Onde o próximo passo, agora sim, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar lidando com chamados controles, que são soluções, são medidas que a gente vai tomar para evitar os riscos. Até aqui, tudo que a gente tem visto é problema, são coisas que podem dar errado. Daqui por diante é que a gente vai ver como lidar com essas coisas que podem dar errado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.